Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto para a meditação. Encontramos na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e o versículo de número 19. Assim está escrito: Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Esse o texto para esta oportunidade, falando sobre o Deus que conhece e sabe tudo a nosso respeito. Paulo, escrevendo a Timóteo, dentre várias orientações e conselhos, ele deixou registrado sobre o comprometimento, o cuidado, a pureza e a santidade com que Timóteo deveria se portar diante do Senhor, procurando apresentar-se sempre de maneira aprovada diante de Deus, alguém que tem a vida com Deus, o conhecimento da palavra de Deus, e aplica esta palavra na sua vida e também a proclama através dos seus feitos, seu comportamento, suas atitudes e suas palavras, procurando entender que no meio daquele grande grupo que diz fazer parte do povo de Deus, há dois tipos especificamente: aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Mas como assim? Se Deus é o Criador de todos? Sim, Deus, por direito de criação, é o Pai de todos. Ele é quem criou todos nós. Porém, pela sequência do pecado na vida da humanidade, separando-os da presença de Deus, colocando em lugares opostos, estes só se tornarão de Deus a partir do momento em que eles forem alcançados pela salvação através do Senhor Jesus Cristo. Foi para isto que ele veio, para buscar e salvar o que se havia perdido. Como o Senhor disse através do profeta Isaías: fui buscado ou procurado por um povo que não me conhecia, que não sabia do plano, do propósito de Deus, mas que, no entanto, eles certamente, tendo observado a maneira como o Senhor trabalhou, eles então se voltaram para Deus. Isaías 65 diz: fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui. Então observa que este povo estranho, distante da presença de Deus, chega o momento, através do Senhor Jesus Cristo, que eles são perdoados, libertados, transformados e salvos, e são adotados na família divina, têm o acesso direto à presença de Deus, tornam-se filhos de Deus, porque a palavra diz que Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do varão, mas nasceram de Deus. E os nascidos de Deus são os nascidos pela água e pela palavra. É o novo nascimento, é a regeneração, é a purificação dos pecados dantes cometidos, perdoados, e a implantação da natureza divina no ser humano. E a partir deste momento e desta tão grande e poderosa salvação, eles passam a integrar a família de Deus, que leva o nome de Deus, dos que estão inscritos nos livros da vida. E aqui, quando Paulo diz que
o fundamento de Deus fica firme. Então nós entendemos aqui que há uma maneira pelas quais as pessoas possam se chegar a Deus unicamente através de Jesus Cristo. Não existe outro pelo qual podemos nos chegar a Deus e receber a salvação, a não ser por intermédio de Jesus Cristo, aquele que veio para ser o Salvador de todo aquele que nele crê. Uma vez crendo no Senhor, nós somos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Este selo do Espírito Santo marca na nossa vida a garantia de que agora pertencemos a Deus. E o Espírito, então, ele vem habitar na nossa vida, fazer morada em nosso coração e vai nos guiar à vontade de Deus. Diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Os filhos de Deus têm o selo de Deus, a marca de Deus. E aqui, Paulo revela a Timóteo o seguinte: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que são seus. Então, aqueles que através de Jesus são resgatados, salvos, libertos e transformados, eles passam a ser de Deus, propriedade de Deus. Quando Lucas, ao escrever o livro de Atos, no capítulo 20 e o versículo 28, ele deixou registrado: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, Deus resgatou-nos para sermos a sua propriedade com o seu próprio sangue. O sangue de Jesus Cristo. Não é o sangue do Pai, não é o sangue do Espírito Santo, porque tanto o Pai quanto o Espírito Santo não têm um corpo físico humano. O único que se colocou à disposição e recebeu da parte de Deus um corpo físico semelhante ao nosso foi Jesus Cristo. Portanto, este sangue com o qual nós fomos resgatados e comprados para Deus é o sangue de Jesus Cristo. Pedro escreveu dizendo: não foi pela tradição, com prata ou ouro, que por tradição recebeste dos vossos pais, que fostes resgatados da vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que se ofereceu a Deus. Este sangue carmesim, purificador de Jesus, tem o poder de redimir as nossas almas e nos libertar de uma vida de pecado, de escravidão, para livres e libertos servirmos a Deus através de Jesus Cristo. Então, quando lemos aqui que ele resgatou com seu próprio sangue, foi o sangue de Jesus Cristo. Paulo deixou escrito também na sua carta aos Coríntios, aqui no capítulo de número 6, na primeira carta, o versículo 20, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós entendemos aqui agora que nós somos de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. E a palavra nos afirma: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere
o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aqui está a diferença entre o que é de Deus e o que não é, entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o que é justo e o que é ímpio. Esta diferença é visível. Portanto, os que são do Senhor, propriedade exclusiva de Deus, eles têm este selo: o Senhor conhece os que são seus. Então, uma vez que somos de Deus, através de Jesus, a palavra diz que nós somos conhecidos de Deus. O Senhor conhece os que são seus. Mas nós observamos que Deus conhece também outras circunstâncias da nossa vida, porque nada foge ao olhar de Deus. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, imutável, transcendente, imanente. Ele é o Deus conosco, é o Deus presente em nós. Portanto, nada acontece na nossa vida sem que seja do conhecimento de Deus. Então, o Deus que conhece e sabe tudo a nosso respeito. Em primeiro lugar, ele sabe que nós somos dele. Nós pertencemos a ele. Como prova do seu amor, através de Jesus Cristo, fomos redimidos. Segundo, o Deus que conhece e sabe tudo a nosso respeito, nós encontramos aqui no Salmo 1 e no verso 6, onde está escrito assim. Salmo 1 e o verso 6. Está escrito assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Então, além de Deus nos conhecer como propriedades exclusiva dele e tendo o seu selo sobre este conhecimento de Deus por nós, ele conhece também o caminho dos justos. Então, a palavra de Deus diz que o caminho dos ímpios perecerá, mas o caminho dos justos permanecerá. Então, nós encontramos este Deus que conhece e sabe tudo a nosso respeito. Ele conhece também os nossos caminhos, o caminho do justo. Por que justo? Porque fomos justificados através de Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós agora somos conhecidos de Deus como justos. Ele conhece o caminho dos justos. O terceiro conhecimento de Deus a nosso respeito, nós vamos encontrar em Lucas 16 e o versículo 15, onde está escrito assim. Lucas 16 e 15. E disse-lhe: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Então, o nosso coração é conhecido pelo Senhor. Apesar de que a Escritura diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas e perverso, quem o pode conhecer? E que Salomão deixou registrado: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Este coração, uma vez entregue ao Senhor Jesus, purificado, santificado, libertado, torna-se um coração limpo, um coração agradável, santo e que se torna a morada de Deus. Portanto, Deus conhece o nosso coração. Então, ele conhece o centro da nossa vida, porque do coração partem todas as coisas para a manutenção da nossa existência aqui na terra. E é no coração que Deus habita. Portanto, Deus conhece os nossos corações.
o quarto conhecimento que Deus tem a respeito de nós encontramos aqui no Salmo 103, o verso de número 16. Deixa-me ver se é o 16 ou é o 17. Salmo 103, o verso 14. Salmo 116 e o 103 e o verso 14. Está escrito assim: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Então Deus conhece a nossa condição, a nossa estrutura. Ele sabe tudo a nosso respeito. Conhecendo a nossa estrutura, significa que ele conhece tudo. Não há nada que foge ao conhecimento de Deus. O Senhor é aquele que nos conhece, que nos sonda, que nos guia, que nos orienta, que nos vê, que está presente. Então, este quarto conhecimento de Deus a nosso respeito, ele conhece a nossa condição e que somos totalmente dependentes dele. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Mas o cuidado de Deus para nós nos mantém vivos diante da sua presença. O quinto conhecimento de Deus a nosso respeito, nós vamos encontrar em Naum, no capítulo 1, e o versículo de número 7. Naum 1 e 7 está escrito assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Então, o Senhor conhece a confiança que nós depositamos nele. A palavra de Deus sempre nos afirma: confiai nele, ó povo, em todos os tempos. A confiança em Deus é que nos mantém ligados a ele, na esperança e expectativa de que do agir, o mover de Deus em nosso favor virá em nosso socorro e nos ajudará a seguirmos caminhando adiante diante da sua presença. Então, este Deus que conhece e sabe tudo a nosso respeito, ele conhece também o nível de confiança que nós temos depositado no Senhor. E por fim, nós encontramos em Mateus, no capítulo de número 6 e o versículo de número 8, onde está escrito assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então, este sexto conhecimento de Deus a nosso respeito, ele conhece a nossa necessidade. Portanto, Deus é aquele que vem em nosso socorro e supre as nossas necessidades. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, e o versículo de número 19, ele deixou registrado as seguintes palavras, que estão assim registradas: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, o Deus que conhece e sabe tudo a nosso respeito é um Deus que tem um conhecimento pleno, total da nossa vida, como eu disse a princípio, sendo ele o soberano, o Senhor, o Criador, que todas as coisas estão debaixo do seu poderio e ao mover das suas mãos, este Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, imutável, santo, justo, verdadeiro, misericordioso, perdoador, amoroso, esse Deus que é transcendente, que é imanente, que é Emanuel, é Deus conosco, presente em nós. Não há nada na nossa vida que fuja ao olhar de Deus. Então, o conhecimento de Deus é pleno sobre cada um de nós. E, portanto, nós encontramos o que é que Deus conhece
e sabe a nosso respeito. Primeiro, ele conhece os que são dele. Então, os que são dele têm a sua diferenciação. Aparte-se da iniquidade, porque invocam o nome de Jesus. Segundo, Deus conhece e sabe sobre o caminho dos justos. Ele conhece o caminho dos justos. Terceiro, Deus conhece os nossos corações. Quarto, Deus conhece a nossa condição, a nossa estrutura. Quinto, Deus conhece os que confiam nele. E sexto, Deus conhece e supre as nossas necessidades. Tendo um Deus tão grande, maravilhoso como este, que servimos e adoremos, e que nos conhece nos mínimos detalhes da nossa vida. Ele conhece quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Este é o cuidado em detalhes de Deus para a nossa vida. Então, não há nada em nós que não seja do conhecimento de Deus. A nossa felicidade é que, através do Senhor Jesus Cristo, salvos e libertos por Ele, somos levados à presença de Deus, adotados por Ele, fazendo parte da família divina e tendo a promessa da vida salva e liberta aqui e a vida eterna para desfrutarmos com Ele. Este é o Deus que nos conhece e manifesta e demonstra o seu amor em nosso favor. Portanto, que o Senhor continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.